Eu nunca fui de botar muita fé nessas conversas de assombração, não. Mas, depois do que me aconteceu, confesso que vivo com o coração na boca só de lembrar. Se você tiver um tempinho, escuta bem essa história, que foi o que quase acabou comigo lá no Vale dos Canares. E olha que eu era cabra corajoso, nasci e me criei abrindo picada no mato, tocando gado para pasto e pescando no rio ao cair da tarde. Mas tem coisa que nem a gente mais valente consegue encarar de peito aberto. Meu tio Onofre era quem vivia falando desse tal Vale dos Canares, uma região de terra avermelhada, lá para os confins de Minas, onde quase ninguém mora mais. Ele contava que antigamente era povoado por um pessoal meio esquisito, que cantava umas rezas estranhas ao redor das fogueiras. "Toma cuidado, menino", ele dizia, coçando a barba grisalha. "Lá tem energia que a gente não entende. E às vezes é melhor não cutucar onça com vara curta." Pois bem, foi justamente por causa de uma herança de família que precisei ir até lá. Meu avô materno tinha deixado uns papéis que falavam de uns terrenos, e eu tinha de resolver burocracia no cartório. Coisa simples. Achei que ia ser chegar, assinar papel, talvez vender aqueles lotes e ir embora. Só que mal eu sabia o que me esperava. Logo que pisei na estradinha de chão batido, deu para sentir que algo não estava normal. O vento parecia cantar um assovio triste, como se a própria terra tivesse me dando boas-vindas de um jeito nada confortável. No fim da tarde, me hospedei na única pensão da região, tocada por Dona Osmarina, uma senhora de olhos miúdos e sorriso enigmático. Ela ficou me olhando de cima a baixo, mas não disse nada. Só me entregou a chave do quarto e falou baixinho: "Se precisar de rezar, tem igreja lá no alto da colina, mas não vai de noite não." Aquilo me deu um arrepio besta, mas preferi ignorar. Eu não sou homem de reza forte, mas confesso que aquela recomendação fez meu estômago embrulhar um cadinho. Dei uma volta pelo vilarejo para reconhecer terreno. Poucas casas, tudo meio abandonado, a não ser pelos galos cacarejando e uns gatos magricelos espreitando pelos muros. Depois fui até o cartório, onde o escrivão me recebeu com um sorriso forçado. Ele parecia ansioso para se livrar de mim. Disse que o processo para regularizar os terrenos era mais enrolado do que eu imaginava. Seu avô, ele tinha uns costumes estranhos, mexia com umas coisas que a gente não gosta de comentar por aqui, disse o homem, sem entrar em detalhes. Mas, se você quer mesmo ir atrás, vai ter que procurar os documentos antigos que estão guardados na Capela Velha. Fica ali, perto das ruínas do Casarão dos Canares. Quando ele falou isso, senti um calafrio. Lembrei das histórias do tio Onofre, que dizia que a família Canares era das mais antigas dali. Gente que teria feito um pacto para prosperar e depois sumiu de maneira misteriosa. O cartório dava a entender que meus terrenos estavam atrelados justamente a esse casarão e que algo tinha sido deixado lá. Eu me despedi do escrivão e segui o caminho indicado, com uma pulga atrás da orelha. Nunca fui de acreditar em maldição, mas
quem sou eu para duvidar de tanta falação? O sol estava começando a descer no horizonte quando avistei a tal capela. Era uma construção pequena, de paredes rachadas e sem sino no campanário. Parecia muito antiga, com musgo cobrindo parte das pedras. Fui empurrando a portinha de madeira, que rangeu alto. Lá dentro, tudo empoeirado. Mas na parte do altar, entre teias de aranha, encontrei um baú. Provavelmente é aqui que guardam documentos velhos, pensei. Me aproximei, tentei abrir, mas estava trancado. Rodando o baú de um lado para o outro, reparei num símbolo cravado na tampa, que parecia um pássaro de asas abertas. Me lembrou a história dos Canários, que diziam ser um povo que tinha como símbolo justamente um pássaro, algo relacionado a cultos indígenas misturados com rezas católicas. Quando eu tentei forçar a tampa, escutei um barulho do lado de fora, como se alguém tivesse arrastando os pés na terra. Abri a porta devagar e... nada, só o vento balançando uns galhos retorcidos. O sol quase indo embora, me deixando numa penumbra de arrepiar. Resolvi voltar para a pensão e ver se alguém sabia do paradeiro da chave do baú. Eu juro que, quando saí da capela, tive a nítida impressão de ver uma sombra humana esgueirando-se atrás de um pilar lá dentro. Mas achei que fosse paranoia. Segui meu rumo, mas o coração batia feito tambor. Ao retornar, fui parado por um senhor de chapéu de palha e olhar desconfiado, sentado num banquinho em frente à venda. "Você esteve na capela, né?" Ele perguntou com a voz rouca, procurando as coisas do seu avô. Assenti, meio surpreso de como ele sabia. "Meu nome é Damião. Fui caseiro do casarão dos Canários quando era moço. A família toda sumiu de repente, mas deixaram muito segredo por lá. Se fosse você, não mexia no que tá quieto." Ele disse essas palavras me encarando de um jeito que fez meu pescoço gelar. Expliquei que precisava dos documentos. Ele então balançou a cabeça, resignado. "Se você precisa mesmo, depois da meia-noite, passa aqui. Te levo onde tem a chave. Mas só vá se tiver coragem." Não entendi por que diabos teria que ser depois da meia-noite, mas ele não respondeu nada além de um "é como tem que ser." Então, me recolhi na pensão, esperando a hora marcada. Tava confuso, mas minha curiosidade era maior que o medo. À meia-noite em ponto, saí sem fazer barulho para não acordar Dona Osmarina. Encontrei seu Damião na venda fechada, sentado embaixo de um lampião fraquinho. Ele se levantou e começou a caminhar sem dizer palavra. Fomos seguindo por uma trilha que eu nem sabia que existia. Mato alto, ladeando um riacho de água turva. A lua mal iluminava o caminho. Em certo momento, escutei uns sussurros como se alguém falasse meu nome. Olhei para os lados. Nada. Achei que fosse o cansaço. Só que seu Damião também ouviu. Ele parou. Ficou olhando para o vazio por uns segundos e com a voz baixa disse: "Eles estão rondando. Desde que os Canários sumiram, tem gente que não descansa em paz.
Fiquei arrepiado da cabeça aos pés. Continuei andando, rezando baixinho para que fosse tudo fruto da minha imaginação. Pelo jeito, não era. Chegamos a uma construção em ruínas, com janelas quebradas e paredes esverdeadas de mofo. Pela forma e tamanho, dava para ver que fora um lugar imponente um dia. É aqui que o pessoal chama de Casarão dos Canares, disse seu Damião. Venha comigo, mas não toque em nada. Entramos por uma porta de madeira carcomida. Logo na entrada, um grande saguão onde o teto tinha desabado em parte, deixando a lua iluminar o chão. E foi nesse chão que vi umas marcas de pegada. Eram estranhas, pareciam pés descalços, mas muito grandes e dispostos em volta de um círculo. Parecia ter havido algum tipo de ritual ali. Seu Damião apontou para uma escadaria que descia. Pegamos um lampião que ele trouxe e descemos, com o coração aos pulos. Lá embaixo, uma adega abandonada, cheia de barris vazios e, no canto mais escuro, um nicho na parede. Ele abriu um compartimento escondido, tirou uma pequena chave de metal e colocou na minha mão. É a chave do baú. Foi o único jeito que encontrei de esconder quando todos sumiram. Mas, escuta bem, se você abrir aquele baú e achar o livro dos Canares, não deixa a curiosidade te cegar. Quando voltamos para o saguão, senti um cheiro esquisito, metálico. Apontei o lampião para o chão e vi manchas escuras pingando no piso, como se alguém tivesse passado sangrando por ali há pouco tempo. Meu coração quase parou. Tá na hora de voltar, seu Damião decretou, com os olhos arregalados. Não discuti. Saímos do casarão às pressas, antes que algo ou alguém desse as caras. A caminho de casa, ele me contou o que sabia. O velho Canares, dizem, fez um trato para ganhar terras e riquezas, mas o preço era alto, sacrifício de gente inocente. Quando descobriram, teve briga, perseguição e a família sumiu. Desde então, quem ousa se meter nas posses dos Canares não termina bem. Preferi não argumentar. Tá doido? Já me arrepiei todo, mas precisava resolver a papelada. No dia seguinte, voltei à capela ao amanhecer, ainda com a chave na mão e a voz de seu Damião ecoando nos meus ouvidos. Não deixa a curiosidade te cegar. Abri a portinha, me ajoelhei diante do baú e testei a chave. Funcionou direitinho. Dentro, encontrei alguns papéis carimbados de 1932, indicando doação de parte das terras para o meu avô, e um livro de capa escura, encadernado em couro. Na capa, aquele símbolo do pássaro novamente. Sentindo um calafrio, abri o livro. As primeiras páginas eram rezas estranhas, escritas em latim, misturado com algum dialeto indígena, imagens de figuras encapuzadas, anotações sobre luas cheias e eclipses. Virei outra página e vi uma ilustração que parecia mostrar um sacrifício humano. Gente em volta de uma fogueira, segurando tochas, e um homem ajoelhado com um punhal apontado para o pescoço. Me deu ânsia de vômito. Foi quando ouvi um barulho na entrada da capela. Fechei o livro correndo e me escondi atrás do altar. Espiei e vi um sujeito alto, rosto coberto por um chapéu escuro, parado na porta. Ele deu uns passos, olhou para o baú aberto.
ficou em silêncio. Depois, sem aviso, se virou e foi embora, sumindo do meu campo de visão. Mas tive a sensação de que ele sabia da minha presença ali. Voltei para a pensão tremendo. Fechei a porta do quarto e resolvi dar mais uma olhada nas anotações do livro. Talvez explicasse o que meu avô tinha a ver com tudo aquilo. Folheando, achei uma parte que falava: aquele que possuir estas terras carregará o fardo de alimentar o pacto. Se falhar, o sangue de seus descendentes será reclamado. Minhas pernas fraquejaram. Então, seria essa a herança maldita que o escrivão disse? Uma dívida de sangue? Um ritual interrompido? Dona Osmarina bateu na porta. Disse que tinha almoço pronto. Tentei disfarçar a tensão, mas ela percebeu minha cara assustada. Tá mexendo com coisa grande, né, filho? Ela disse baixinho. Já vi muito viajante metido a corajoso sumir neste vale. Quis perguntar mais, mas ela se retirou balançando a cabeça, como se lamentasse minha sorte. Ao entardecer, fui avisado que seu Damião queria me ver no beco atrás da venda. Fui até lá e o encontrei sentado num caixote, cigarro no canto da boca. Ele mal me cumprimentou. Você abriu o baú, né? Tô vendo nos seus olhos. Confirmei com um aceno, sentindo um peso na consciência. Então, as sombras já sabem de você. Se quiser se livrar disso, vai ter que dar um jeito de encerrar o ritual que seu avô e os canares deixaram pendente. Perguntei como, mas ele só disse: é noite de lua cheia, eles vão aparecer no casarão e você tem que ir. Eu não sabia se era loucura, mas algo em mim dizia que eu precisava encarar essa coisa de frente. Se existia uma forma de romper essa maldição, eu teria que tentar. Arrumei uma lanterna, um terço que minha mãe me dera há anos, e me dirigi ao casarão novamente. A lua já subia no céu, brilhante como nunca. Cheguei no saguão do casarão e encontrei velas acesas em círculo. O ar estava pesado, quase sufocante. O livro na minha mão parecia esquentar, como se tivesse vida própria. Foi quando vi 3 figuras encapuzadas surgirem das sombras. Seu Damião estava atrás de mim, mas nem pude olhar direito, pois as figuras começaram a entoar uma cantoria baixinha que ia crescendo. Parecia latim, mas com um sotaque arrastado, algo que lembrava as rezas antigas que li no livro. Senti uma tontura. Era como se a casa inteira pulsasse. De repente, uma das figuras tirou o capuz e era o mesmo sujeito que vi na capela, rosto pálido, olhos fundos. Ele apontou para o livro e falou num timbre grave que ecoou: é hora de cumprir o pacto. Antes que eu fizesse qualquer coisa, ele ergueu uma adaga. Seu Damião se meteu na frente gritando: acabou! Vocês não vão levar mais ninguém. Encapuzado se virou e numa fração de segundo ouviu barulho de lâmina. Seu Damião caiu ajoelhado, segurando o próprio peito, sangue manchando sua camisa. Um ódio subiu em mim, misturado com terror. Levantei o livro e comecei a recitar as palavras que via numa das páginas marcadas. Nem sei como, mas era como se eu soubesse pronunciá-las. A voz me saiu rouca, desesperada.
As velas tremeluziam e um vento forte invadiu o casarão, apagando tudo. Na escuridão, senti a terra tremer. As figuras gritaram, tentando me parar, mas continuei lendo, cada sílaba machucando minha garganta. Um clarão iluminou a sala e um barulho estridente rasgou meus ouvidos. Quando recuperei a visão, percebi que as figuras tinham desaparecido. Um silêncio mortal tomou conta do lugar. Aos poucos, enxerguei seu Damião caído no chão, respirando com dificuldade. Corri até ele. Conseguiu interromper. Foram as últimas palavras que ele conseguiu sussurrar antes de fechar os olhos para sempre. Fiquei ali, ajoelhado, ao lado de seu Damião, chorando como criança. Não sabia se o ritual tinha mesmo acabado ou se só afastei a escuridão por um tempo. Mas tinha certeza de que, mesmo que essa história não esteja 100% encerrada, talvez eu tenha ao menos quebrado a corrente que prendia a gente àquele pacto antigo. Na manhã seguinte, devolvi o livro para a capela, trancado no baú. Escrevi tudo o que aconteceu junto com os papéis do terreno e mandei de volta para o cartório, deixando claro que não quero mais nada da herança. Vazei do Vale dos Canares sem olhar para trás. Comigo, levei apenas a lembrança de seu Damião e a culpa por não ter chegado a tempo de salvá-lo. Até hoje, em noite de lua cheia, sonho com o casarão e ouço aquela cantoria sombria, como se o ritual nunca tivesse sido interrompido por completo. Talvez o mal precise de mais do que um homem teimoso para ser derrotado de vez. Mas, seja como for, se um dia você passar por aquelas bandas, não esquece do conselho do meu tio Onofre. Cuidado com o Vale dos Canares, porque lá tem coisa que a gente não entende. E vai ver, nem quer entender mesmo.